Salve galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas ainda aqui por Los Angeles, véspera de Botafogo e Atlético de Madrid, agora virada de chave nessa empolgação. Essa é a Copa do Mundo de Clubes, rapaziada, esse é o Super Mundial, né? Onde o Botafogo vence o campeão europeu sendo o campeão da América e ganha 3 pontos. Ao mesmo tempo que estamos vivendo o paraíso, eu fico olhando e falo, cara, de verdade, daqui 10 anos, né, sei lá, eu vou começar um movimento. Pô, vocês lembram quando o Botafogo foi campeão mundial? Como assim, campeão mundial? A gente ganhou o Paris Saint-Germain, campeão europeu. E aí, foda-se, a gente vai começar esse movimento e vai pra tentar ganhar uma taça lá na frente. Brincadeiras à parte, rapaziada. Percebemos, né, que com tudo que tá acontecendo na Copa do Mundo de Clubes, a falácia de que na Europa é outro esporte, né, tá caindo por terra. Europeus em fim de temporada, e pela primeira vez eles estão tendo essa desvantagem. Antes os brasileiros tinham essa desvantagem de jogar em dezembro contra eles no meio da temporada, e a gente cansado. Estão jogando no calor, né? Então assim, tudo isso faz com que a gente possa crer que o Botafogo pode chegar longe, certo? Só que ao mesmo tempo, o Botafogo tem que tomar cuidado para não ser eliminado amanhã. Sim, o Botafogo vai enfrentar uma equipe de ponta na Europa, mais uma. Não é uma equipe do nível do Paris Saint-Germain, não é. Mas, por exemplo, é uma equipe melhor do que o Chelsea, tá? Que o Flamengo venceu por 3-1. É uma equipe, na minha opinião, melhor do que o Borussia, que empatou com o Fluminense em 0-0. É uma equipe muito melhor do que o Porto, que empatou com o Palmeiras em 0-0. Então o Botafogo ele não vai encarar um Paris Saint-Germain, ele não vai encarar um Real Madrid, né? Mas ele vai encarar um Atlético de Madrid, que é uma equipe ali de segunda prateleira da Europa, certo? E numa prateleira acima dos times europeus que os brasileiros enfrentaram nesse momento, até esse momento, certo? Lembremos que esse Atlético de Madrid terminou em terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Ganhou do Barcelona em La Liga. Empatou com o Real Madrid, né? E só foi eliminado nas quartas de final, nas oitavas, perdão, da UEFA Champions League nos pênaltis. Então é um time muito competitivo. Um time com Llorente, um time com Koke, um time com Antoine Griezmann, Depou. Então assim, cara, se engana quem tá nessa de, a gente ganhou do Paris Saint-Germain de 1-0, então a gente vai ganhar de 2, 3-0 do Atlético de Madrid. Não é bem por aí, certo? O cenário eu já falei aqui pra vocês, né? Qual que é a situação, a gente vai confirmar escalações prováveis e tudo mais. Mas o cenário é o seguinte, o Botafogo vencendo o jogo ou empatando o jogo, se classifica em primeiro lugar, tá? E aí, se classificando em primeiro lugar, pega o segundo colocado do grupo D. Perdão, desculpa, do grupo A. O Botafogo tá no grupo B. Se o Botafogo empatar, a mesma coisa passa em primeiro. Se o Botafogo perder por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, ou então 2 gols de diferença, 3-1, 4-2 Atlético de Madrid, o Botafogo ele se classifica em segundo lugar. E aí pega o primeiro do grupo do Palmeiras. Se o Botafogo perder de 3 ou mais gols de diferença, levando em consideração que o Paris Saint-Germain deve vencer o Seattle Sounders, o Botafogo será eliminado. Então o Botafogo tem que cuidar para, assim, fazer um jogo no mesmo nível que fez do Atlético de Madrid. Ter uma consistência defensiva interessante, e não se desesperar caso sofra um gol. Isso pra mim é o mais importante, né? Vamos dizer que, aquela bola do Kvaratskhelia no início do jogo entrasse, né? Ali 2 minutos, 1-0 Paris Saint-Germain, era não se desesperar. Que aí no desespero você sente o gol, se abate, aí entra 2, 3 bolas, aí não tem mais muito o que fazer. O Botafogo ele tem, digamos assim, uma vantagem de 2 gols. É como se o Botafogo tivesse ganho o jogo de ida por 2-0, né? E 3-0 o Botafogo é eliminado. A situação é basicamente essa, e o Botafogo tem que cuidar, digamos assim, da sua defesa, se resguardar e buscar
a classificação. Eu, Brownie, repetiria a escalação que tivemos, né? Não sei como é que vão estar fisicamente os jogadores. Acho que uma entrada do Cuiabano pode ser interessante. Fisicamente falando, foi muito bem, entrou muito bem no jogo, né? Enfim. E antes da gente passar aqui para falar sobre quem o Botafogo pode enfrentar na próxima fase e tudo mais, tem a situação do Jair, né? O Jair parece que ele tá querendo ficar no Botafogo, né? Ele não tá querendo ir embora agora depois da Copa do Mundo de Clubes pro Nottingham Forest, né? Já estava tudo bem encaminhado, mas a informação que eu tenho é de que esse cara quer ficar no Botafogo, pelo menos até o fim do ano. Disputar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. E é curioso, né? Porque a imprensa brasileira, ela mentiu pra mim, então, né? Ela fala pra mim que os jogadores do Botafogo, eles já chegam com a cabeça no Lyon. Que o Botafogo é um satélite. Ninguém quer ficar aqui, ninguém quer jogar aqui. Todo mundo só quer jogar no outro lado, né? Dá pra perceber que não é bem assim. O próprio Luiz Henrique, agora, recentemente, falou que queria ter ficado no Botafogo. O Igor Jesus quer ficar no Botafogo. Mas tem que vender, tem que fazer dinheiro. Certo? Enfim. E aí vamos ver, né? Se o Jair não fica e no fim do ano ele vai pro Real Madrid. Uma oferta que ela pode ser até melhor, né? E é isso, né? E assim, cara, a situação é a seguinte. Eu já tô, inclusive, preparando a logística, né? Porque eu tinha uma volta programada pro dia 25 pro Brasil. E não é que eu não tava acreditando. Ah, tu não tá acreditando no Botafogo? Cara, é compromisso de trabalho no Brasil. Só que agora, com a possibilidade da classificação, eu estou pensando em mandar esses compromissos do Brasil pra casa do caralho. Verdade é essa, né? Tem amigo meu que vai pedir demissão, vai ficar aqui, né? Eu não preciso pedir demissão porque eu trabalho pra mim mesmo, mas eu posso mandar algumas paradas que eu tenho que fazer pro caralho e adiar. Bom, se o Botafogo passar em primeiro lugar, a viagem do Botafogo vai ser de Los Angeles para Atlanta. E em Atlanta, o Botafogo, nesse momento, enfrentaria o segundo colocado do outro grupo, que é o Inter Miami. Tá? É o Inter Miami. Se o Botafogo passar em primeiro lugar, tá? Perdão, em segundo, desculpa. Se o Botafogo passar em segundo, a viagem do Botafogo é para Filadélfia, que é lá do outro lado. E aí o Botafogo encararia o Palmeiras nas oitavas de final. Não tem muito para onde correr, tá? Não tem muito. O Palmeiras, eu diria que ele deve ganhar, né? Do Inter Miami. Pode ser o Porto também, tá? Dependendo do saldo de gols, né? Da equipe do Porto. Por exemplo, se o Palmeiras ganhar do Inter Miami de 2-0 e o Porto ganhar de 2-0 do Al-Ahly, pode ser o Porto. Então podemos ter, por exemplo, Botafogo e Porto em Atlanta, beleza? Mas o mais provável, eu diria, tudo bem que o Botafogo teria que perder para o Atlético de Madrid, mas são dois cenários. Se o Botafogo passar em segundo, o jogo é na Filadélfia, oitavas de final, Botafogo e Palmeiras, que deve ser o líder do outro grupo. Se o Botafogo passar em primeiro lugar, o Botafogo vai para Atlanta, a terra de Thiago Almada. Jogou lá no Atlanta United. Botafogo e Inter Miami, ou Botafogo e Porto. Ou quem sabe até Botafogo e Al-Ahly do Egito, não se sabe, né? O Al-Ahly teria que ganhar do Porto, o que também não é impossível, né? Enfim, o grupo tá muito embolado. E aí, nas quartas de final, caso o Botafogo, vamos dizer, o Botafogo passa do Palmeiras, o Botafogo pode pegar Bayern de Munique ou Chelsea nas quartas de final. Aí é mais um confronto contra uma equipe europeia, provavelmente o Bayern de Munique, que é mais time do que o Chelsea. E aí vai ser outro jogo nível Botafogo e Paris Saint-Germain, né? São aqueles times globais que o Botafogo enfrentaria. Caso o Botafogo passe em primeiro lugar e elimine o Inter Miami, ou elimine o Porto, ou elimine o Al-Ahly, o Botafogo pode pegar ou o Benfica ou o Flamengo. Já pensou um Botafogo e Flamengo? Quartas de final de Copa do Mundo de Clubes? Que loucura que não seria? E aí, numa eventual semifinal de um lado, o Botafogo pode pegar, por exemplo, o Manchester City. Numa eventual semifinal do outro lado, o Botafogo pode pegar o Real Madrid ou a Juventus.
e aí já sonhando alto. Mas um passo de cada vez. Primeiro o Botafogo tem que passar para as oitavas. Tá? O Botafogo tem que segurar o Atlético de Madrid, buscar ali, né? Fazer o seu jogo, o jogo que fez contra o Paris Saint-Germain. Né? Buscar o jogo que fez contra o Paris Saint-Germain. Né? Tentar, de algum modo, vencer o jogo, fazer um jogo equilibrado. Um empate já satisfaz o Botafogo para passar em primeiro. Para saber para onde vai e quem enfrenta. Mas a possibilidade de um confronto brasileiro acontecer, seja com o Flamengo, seja com o Palmeiras, ela existe. É muito considerável. Um abraço, tamo junto e fui.